professora Elida Bogé, mais uma vez aqui de volta com vocês, professora de Biologia, né? Aqui nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado, nesse nosso cursinho aqui voltado para a preparação do vestibular PAS, né, da UEMA e do Enem, né? Não esquecendo que todo esse material nosso aqui, tudo que a gente tem discutido, está disponível no link abaixo, então estudem, revisem, tá bom? E aí vamos continuar aqui na questão 49, PAS 2020, que diz que o nitrogênio é um elemento químico fundamental para o ser vivo, pois entra na constituição das proteínas e dos ácidos nucleicos. Apesar de 78% da atmosfera ser constituída por nitrogênio, a maioria dos seres vivos não pode utilizar diretamente essa imensa reserva, porque o nitrogênio do ar encontra-se na forma de N2, quer dizer, esta forma não é uma forma que os seres vivos conseguem acessar, né, e utilizar facilmente no seu metabolismo, às vezes nem facilmente, né? Não consegue de jeito nenhum. N2, né? Portanto, com pouca tendência a reagir com outros elementos. Analise o ciclo a seguir. Então, a gente tem aqui um ciclo aqui com fungos, formigas, né? Ali interagindo no solo, né? A gente tem portanto, liberação de uma certa forma de nitrogênio no solo, né? Forma aqui de N4, né? Tem aqui o nitrato também, que é outra forma que o nitrogênio pode aparecer, quer dizer, a gente já viu na forma gasosa, N2, tem aqui amônia, nitrato. A gente tem aqui no caso, o N2, né, sendo utilizado, aí sim, né, por alguns organismos que estão aparentes aí nesse ciclo, conseguem utilizar o N2 lá da atmosfera, ali, ó, o fungo está utilizando, né, a gente pode ver ali a setinha indicando, certo? O nitrato e a amônia que estão aqui também sendo indicadas, a gente vê que já tem mais a ver com o solo, a atividade das raízes, né? Então, a gente tem aí vários formatos de nitrogênio sendo representados nesse ciclo e vários seres vivos aí utilizando esse nitrogênio, né? A vaquinha ali comendo o nitrogênio disponível na planta. Então, vamos ver aqui o que a questão quer saber, né, de nós. Então, durante as etapas do ciclo de nitrogênio, ocorre, letra A, a fixação dos nitratos feita por fungos que utilizam nitrogênio atmosférico, fazendo reagir com o nitrogênio produzindo amônia, com o hidrogênio produzindo amônia. A decomposição das proteínas, ácidos nucleicos e resíduos nitrogenados presentes em cadáveres e excretas, conhecidas como nitrificação. Então, assim, ver que a vaquinha está aí também não é à toa, né? Uma das coisas, uma das formas que ela contribui com o ciclo do nitrogênio é a partir das suas excretas, né? Então, o xixi da vaca está aí também fazendo inserido nesse ciclo do nitrogênio, porque ele está cheio de amônia, né? Então, a decomposição das proteínas, ácidos nucleicos, resíduos nitrogenados, né, presentes em cadáveres e excretas, como nitrificação, a oxidação de grande parte da amônia não absorvida pelas plantas, sendo convertida em nitrato pelas cianobactérias quimiosintéticas, a nitração sendo caracterizada pela transformação dos nitratos, que são liberados no solo e oxidados, originando os nitritos, a transformação do gás nitrogênio em outras substâncias, como amônia e nitrato, conhecida como processos de fixação. Então,
A letra B, quando ela diz assim, ó, a decomposição das proteínas, ácidos nucleicos e resíduos nitrogenados presentes em cadáveres e excretas conhecidas como nitrificação. Então, durante o ciclo do nitrogênio, acontece um pouco de cada uma dessas coisas aqui, ó. Decomposição de proteína, quer lugar para ter mais nitrogênio do que proteína? Então, quando as proteínas e os ácidos nucleicos, né, eles se decompõem, então eles já estão devolvendo o nitrogênio, quer seja para o solo, né, quer dizer, estão devolvendo para o solo, né, e além dos resíduos nitrogenados presentes nos cadáveres e nas excretas, como eu falei da vaca, né? Então, tudo isso, né, decomposto e, portanto, extraída a proteína daquele organismo que estava vivo ou daquela excreta, está sendo devolvida para o solo, e isso é parte do ciclo do nitrogênio, né? Essa devolução, essa decomposição, então essa excreta indo para o solo e passando pelo processo de nitrificação, certo? Então, a letra B é a que melhor responde a nossa questão relacionada à etapa do ciclo de nitrogênio. Tá? Na questão 50, do PAIS 2020, fala assim, ó, do pequeno micro-organismo invisível ao olho nu, as imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também dos outros seres vivos. A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e entre eles e o meio em que vivem é a ecologia. Ao adentrar o terreno dessa ciência, há uma grande sequência natural que obedece a sucessivos níveis de organização da vida. Analise a imagem para responder a questão. Então, a gente tem essa imagem aqui, né, que a gente parte aqui de uma situação menos complexa, né? Nós temos uma espécie, o meio ambiente, aí a gente já tem aqui um conjunto, né? Já tem ali um grupo, né, dessa espécie. Na próxima figura, a gente já percebe que já são várias espécies, né, ali naquele mesmo ambiente. Na próxima figura, a gente percebe mais espécies ainda, né, uma diversidade maior de ambientes, né, inclusive mostrando ações de intemperismo, né. Então, a gente está vendo aqui assim, uma crescente entre biota e abiota, né? E, por fim, a gente tem aqui a biosfera, né? Então, a gente está aqui numa crescente, tá? Observada nessas ilustrações. Quanto ao nível de organização dos seres vivos, os nomes dados aos elementos da sequência, ordenados no nível mais simples para o nível mais complexo, respectivamente, são os seguintes. Ecossistema, olha só, do mais simples para o mais complexo, né? Ecossistema, letra A, ecossistema, comunidade, população, biosfera. Bom, se é do mais simples para o mais complexo, eu não posso falar de ecossistema depois de comunidade, porque um ecossistema é formado por várias comunidades. Então, o ecossistema é mais complexo do que a comunidade, a letra A já está fora. Letra B, biosfera, ecossistema, quer dizer, a letra B já começou completamente de cabeça para baixo, né? Já pegou a coisa mais complexa e colocou na posição da mais simples. Letra C, comunidade, biosfera. Comunidade também não é o ideal para começar essa sequência. Comunidade, biosfera, ecossistema, organismo, população. Então, letra C está fora. População, organismo, biosfera, comunidade, ecossistema. População, organismo, biosfera, comunidade. Biosfera é a coisa mais complexa, não pode estar aí no meio, tem que estar lá no final. Organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Então, letra E
responde a questão, tá? Do menos complexo para o mais complexo. Questão 51, Paz 2014, diz assim: chegamos ao mundo com instruções básicas de funcionamento guardados nos genes. Quando o pai é obeso, o risco do filho também ser obeso é de 40%. Se o pai e a mãe forem obesos, este índice sobe para 80%. Entretanto, as condições de vida dentro do útero da mãe podem alterar a ordem ditada pelos genes. Além disso, o ambiente também pode fazer com que algumas dessas instruções seja ignorada ou excessivamente valorizada. Então, o que isso está falando basicamente tem a instrução genética e tem a interação da genética com o ambiente, né? E isso sim dá um resultado que a gente já sabe, já tem um nome técnico para isso, que é o fenótipo. Eu tenho a genética interagindo com o meio, ambiente, resultando numa característica, que é o fenótipo. Muito bem. De acordo com Mendel, e é importante, esse pedacinho aqui da frase é importante, a contribuição genética materna, também fundamental para poder responder, em percentual, pode desencadear a obesidade em quantos por cento, né? Qual o percentual da contribuição genética materna, de acordo com Mendel, para desencadear a obesidade no filho, né? Então, assim, apesar da questão ter feito toda essa explanação, o que ela está querendo saber é, de acordo com o que Mendel falou, a contribuição genética da mãe para essa característica gente, contribuição genética, de acordo com Mendel, do pai, da mãe, se não trouxer mais nenhum outro detalhe para a questão, é 50%, tá? Cada um doa 50% daquela informação e pronto. Não tem mais o que raciocinar em cima disso, certo? Então, às vezes, todo esse texto serve para ver se o estudante está atento ao detalhe do que está sendo perguntado, né? Então, 50% é o que responde à contribuição genética da mãe relacionada à obesidade, de acordo com Mendel, tá? Questão 52, Paz 2018, pede que analise a figura de uma árvore típica da mata de terra firme. Então, uma árvore, né, um tronco aí bem grande. E aí ela continua dizendo que a floresta amazônica cobre a maior parte da região norte da América do Sul e é a maior floresta tropical pluvial do mundo, com clima quente e úmido e chuvas abundantes. Como as demais florestas tropicais, a rápida reciclagem de matéria orgânica é fundamental para a manutenção da comunidade, uma vez que o solo é pobre em nutrientes. As matas de terra firme localizam-se em regiões mais altas, onde não ocorrem inundações. Os igapós situam-se em terrenos baixos, próximos a rios, e por isso permanecem quase sempre inundados. As matas de várzea são apenas temporariamente inundadas. Então, a gente tem 3 cenários, né? Uma sempre seca, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não seca, mas não inundada, não tem essa dinâmica de inundação. Uma que fica o tempo todo inundada e a outra que essa inundação, né, é temporária. Nas matas de terra firme, é comum encontrar raízes respiratórias pneumatóforas. Então, as matas de terra firme, as matas onde não estão expostas a essa dinâmica de inundação. É preciso ter um pneumatóforo, né? Então, essa letra A aqui está bem esquisita. Letra B.
Mata de terra firme é comum encontrar raízes de suporte que contribuem para a sustentação da planta em terrenos não muito firmes. Raízes sugadoras, também conhecidas como austórios, próprias de plantas parasitas. Tuberosas, que armazenam nutrientes em posição subterrânea, protegendo suas reservas. Tabulares, que que aumentam a superfície de contato, sendo importante na fixação das plantas. Então, essas raízes tabulares que aumentam a superfície de contato, sendo importante na fixação das plantas, e aí a gente pode até rever, né, lá na figura inicial da questão, né, então uma planta enorme, né, então precisa de uma boa estrutura de raiz para segurar, né, aquele indivíduo. Então, é comum encontrar raízes tabulares que aumentam a superfície de contato, sendo importante na fixação, na sustentação dessas plantas, tá bom? Então, são mais comuns aí nessas matas de terra firme. Questão 53 do PAS 2017, né, fala que a mimosa pudica, gente, mais uma vez, ó, botar aí itálico quando vocês forem digitar e quando for escrever à mão, não esquecer de sublinhar, tá? Porque é nome de espécie. A mimosa pudica, sensitiva, é facilmente encontrada em todo o território maranhense. Essa planta apresenta movimentos não orientados, que ocorrem em resposta a estímulos externos, fechando seus folíolos quando tocadas. Então, aquela plantinha que todo mundo gosta de brincar com ela. Tocou nela, ela fecha, né? É a mimosa pudica. Esses movimentos são conhecidos como geotropismo. Inclusive, a gente já respondeu uma questão falando de movimentos, né, de plantas, e a gente falou do geotropismo, falou do fototropismo, né? Então, é bom revisar, tá? E aí vem... Então, geotropismo não se aplica, o fototropismo não, né? E aí nós temos os nastismos, né? Então, nastismo é o movimento, né? Que é o nome, né? É o termo desse tipo de movimento realizado pela mimosa pudica em resposta ao estímulo, né? Ao estímulo inicialmente mecânico, né? Então, o estímulo mecânico desencadeia uma resposta de hormônios, né, na planta que faz com que ela feche os seus folíolos, né? Então, são os nastismos. E a letra D também, tactismo, também nem existe, né, esse movimento. E tropismo é um termo geral para os tipos, né, dos movimentos que o Caule faz, né, que tem o geotropismo, tem o fototropismo, que a gente viu numa questão anterior, é bom revisar, como eu já orientei, tá bom? Então, letra C, nastismo. E a questão 54 do PAS 2016 diz que apenas 10 mil indivíduos, dentre toda a população humana do planeta, desfrutam do privilégio de acrescentar a palavra olímpico ao próprio currículo. Ao longo do tempo, os técnicos acreditavam que existia um perfil físico padrão para todos os esportes. A partir de 1940, cientistas e treinadores se deram conta de que cada modalidade pedia um tipo físico específico, né? Quer dizer, saiu de uma ideia de padronizar as pessoas para todos os esportes, né? Um tipo padrão que serviria a todos os esportes, e percebeu-se que não é bem assim. Para cada esporte, talvez exista adequação aí de um tipo físico, né? Capaz de executar uma atividade com perfeição. Atualmente, os corpos dos atletas olímpicos são tão específicos que produzem situações curiosas. O maior atleta olímpico da história
Michael Phelps mede 1,93 m, tem pernas curtas e um tronco gigante, um perfil ideal para o nadador. Os atletas olímpicos são, acima de tudo, especialistas em seus esportes, escolhidos e moldados para fazer o que fazem. Os biótipos, ou biotipos selecionados para cada esporte necessariamente levam em consideração o fato de um atleta possuir um conjunto de características herdadas fenotipicamente e desenvolvidas com dieta rígida e equilibrada, proporcionada por alimentação adequada, herdadas fenotipicamente. A gente tem sempre que lembrar que fenótipo requer interação com o meio. Então, herdado fenotipicamente não faz muito sentido, não faz sentido, né? Adquiridas fenotipicamente com disciplina rigorosa e com esforço físico contínuo. Características adquiridas com alimentação adequada e com atividade física regular e pesada. Características adquiridas e herdadas pelo uso de substâncias que promovem o desenvolvimento muscular e respiratório. Então, só por esse uso de substâncias aí a gente já vê que essa questão, essa alternativa não é muito simpática, né? Ou características herdadas geneticamente e desenvolvidas, quer dizer, trabalhadas com exercícios físicos, especialmente para aquela função, né? Então, diante dessas alternativas, as características herdadas geneticamente, desenvolvidas com exercício físico, especialmente para aquela função, é a que melhor se adequa, né, àquilo que é desejável, tá? Então, a gente encerra por aqui, nesse momento, lembrando sempre que esse material tá no link abaixo, tá bom? E a gente volta depois com outras questões aí, Enem, PAS, a gente por enquanto tá só nas questões do PAS, tá? Mas no decorrer aí das atividades, a gente vai fazer as questões do Enem e estudem, revisem, e é isso.